Em reunião em Bruxelas, no contexto da Organização do Atlântico Norte, a OTAN, nós temos a Ucrânia pressionando para que a aliança militar do contexto da Guerra Fria defenda o território ucraniano. Em outras palavras, a gente observa um movimento de maneira mais incisiva por parte da Ucrânia para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte defenda militarmente o território ucraniano. E o curioso é que uma das declarações ali do atual secretário-geral da OTAN é de que a Ucrânia precisa mais de armas e menos de planos de paz. Então, nós temos hoje dia 3 já, né, de dezembro de 2024 e nós temos uma série de temas ligados à questão da geopolítica, sobretudo no âmbito das reuniões da OTAN, que ocorrem em Bruxelas, envolvendo os ministros de estados, no caso ali, os ministérios de relações exteriores dos países membros da OTAN, conforme nós visualizamos, 3 de dezembro de 2024. É o principal tema das questões geopolíticas no âmbito aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, justamente esta reunião em Bruxelas, e a participação, inclusive, do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que é o Andriy Sybiha, que participa, inclusive, e fala sobre a necessidade de que a OTAN defenda o território ucraniano. Aí na foto nós temos o secretário de Estado americano, Antony Blinken, com o secretário de Estado, no caso aí o Andriy Sybiha, que não é secretário de Estado ali, mas é Ministério das Relações Exteriores, que são cargos equivalentes quando olhamos para a Ucrânia e para os Estados Unidos. Tudo bem? Então este é o principal tema. Se as informações do nosso canal, do nosso vídeo ajudam você a compreender melhor o que acontece no contexto da política global, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal também para acompanhar os demais conteúdos. Então, a reunião da OTAN é o grande assunto, mas antes vamos observar aqui o pacote dos Estados Unidos. Então o governo Joe Biden vai liberar mais uma ajuda econômica para a Ucrânia na casa de 725 milhões de dólares, tudo bem? Então é um apoio considerável aí dos Estados Unidos para a Ucrânia. O apoio, quando assim mencionado, enfim, ele vem na forma de armamentos e também na forma de ajuda financeira, tá certo? Então, o que nós temos é o governo dos Estados Unidos fornecendo aí mais um pacote de ajuda para a Ucrânia. E o curioso é que a Ucrânia, no caso a Rússia, através do porta-voz do Kremlin, o Peskov, comenta a respeito desta ajuda, mais esta ajuda militar dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Eu já comento sobre. Eu vou só antes convidar você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica e aprender em profundidade as questões que envolvem a geografia, a história recente desses atores em conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo as tensões no Oriente Médio e assim por diante. Dê uma olhada. O link está na descrição do nosso vídeo. Até o dia 6 de dezembro, estamos com um valor promocional de Black Friday estendida. Vem estudar com a gente. Então, o comentário que nós temos do governo russo em relação à ajuda que os Estados Unidos dão para a Ucrânia é um comentário bastante crítico, dizendo que o objetivo do Biden não é pacificar, mas sim intensificar a guerra, tá certo? Então, na concepção do Kremlin, o governo Biden deveria buscar caminhos de diálogo e de paz, e não de ajuda militar para a Ucrânia. O que tem lá, convenhamos, um certo cinismo, né? Vamos combinar. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos assistindo nessas últimas semanas é um apoio mais incisivo dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, sobretudo com a permissão para que a Ucrânia utilize os mísseis no território de Kursk, ou seja, dentro da Rússia, a Ucrânia pode utilizar os mísseis americanos, né? E nós temos agora este pacote aí de ajuda para a Ucrânia. E também houve a discussão há alguns dias a respeito
dívida da Ucrânia em relação aos Estados Unidos ser perdoada. Então a gente visualiza um movimento mais firme por parte dos Estados Unidos quando o assunto é defesa, eventualmente, ou apoio, não é? Não necessariamente defesa, mas apoio à Ucrânia, conforme estamos observando. E o Kremlin, o Moscou, de certa maneira, diz que os Estados Unidos não estão interessados em dar fim a esta guerra com estas ações do Biden. É isso mesmo? Você concorda com essa postura do Kremlin? Comenta aí aqui no nosso vídeo para a gente conversar um pouco sobre tais assuntos. Pessoal, então esse é o principal, um dos temas importantes. Agora, a respeito do apoio para a Ucrânia, a gente assistiu ontem a visita do chanceler da Alemanha no território ucraniano e a Alemanha reiterando o apoio que dá para a Ucrânia. E o Zelensky fez um agradecimento bastante considerável, deixando bastante claro ali que a Alemanha é o principal aliado da Ucrânia quando nós olhamos para a Europa como um todo, e a Alemanha, de fato, é o país que mais forneceu ajuda para a Ucrânia após os Estados Unidos. O grande fiador mesmo, conforme nós sabemos e já falamos aqui algumas vezes, é justamente os Estados Unidos. E a Alemanha na sequência, até porque a maior potência econômica da Europa é justamente a Alemanha, tá? E por isso, portanto, todo esse apoio que a Alemanha disponibiliza para a Ucrânia. Os relatos de pessoas que viajaram para a Alemanha, alguns alunos do nosso curso estavam na Alemanha quando começou a guerra, né? E relataram justamente medo bastante considerável, um ar assim, né? Não de medo, mas de apreensão, né? Acho que essa é a palavra mais correta, de que a guerra se estenderia para Berlim, de que a guerra se estenderia também para a Alemanha, além da Ucrânia. Então, o sentimento da população na Alemanha é muito sério de que a guerra pode escalar para a Polônia e, consequentemente, na sequência, para a Alemanha, além da Ucrânia, no caso. E por isso, portanto, todo este engajamento da Alemanha em relação à Ucrânia, tá certo? E essa percepção de que a guerra poderia chegar no território europeu também não é tão percebida assim na França e em outros países da Europa, exceto na Alemanha e também na Polônia, claro. Tanto é que a Polônia tem um engajamento bem considerável no que se refere ao apoio à Ucrânia e, sobretudo, nos países bálticos, né? Tudo bem? Os países bálticos que já viveram sob a influência ou a coordenação geopolítica de Moscou no contexto da União Soviética, conforme nós sabemos, Estônia, Letônia e Lituânia, tá certo? Que após a desintegração da União Soviética, esses países passaram a fazer parte da União Europeia e eventualmente também da OTAN, enfim, buscando se distanciar da Rússia e da influência russa, enfim, e nós temos que nestes países há inclusive uma tentativa de desrussificar a cultura, e alguns deles inclusive sequer a literatura russa sendo lida, permitida e coisa do gênero ali em 2022. Então há uma apreensão diferente conforme o país da Europa em relação a guerra com a Rússia e eventualmente quais seriam as pretensões da Rússia além da Ucrânia, enfim, né? A visão de Moscou nós sabemos que não é essa, de que não haverá interesse de Moscou para além da Ucrânia, mas sim apenas nos territórios ucranianos e defender ali as populações ucranianas no território da Ucrânia, enfim. São visões, tá certo? Agora, apesar das visões distintas, o fato é que nós temos uma Ucrânia em guerra já há quase 3 anos e não há no horizonte algo que nos evidencie que haverá paz tão próximo, e mais do que isso, né? Nós temos todo o engajamento aí, em especial da Alemanha e dos países bálticos para o apoio à Ucrânia. Pessoal, então a reunião da OTAN, voltando aqui aos nossos temas, ocorre em Bruxelas, ok? E esta reunião é marcada ali pela presença dos ministros de Relações Exteriores dos países membros da OTAN, tá? E a grande marca aí que nós vimos é a pressão da Ucrânia para que a OTAN forneça armas para a Ucrânia e, além de armas, garantias de segurança. Este é o grande intuito da Ucrânia e a sua relação com a OTAN é de que a OTAN forneça os armamentos e, além disso, dê garantias de segurança para o território ucraniano.
tá? Agora, chama muita atenção as declarações do atual secretário-geral da OTAN, que no caso é Marco Rutte, que vai dizer algo muito importante que nós temos que ficar atento, né? O Marco Rutte chama atenção para não somente a Rússia, mas também a China. Na declaração ali do Marco Rutte, ele afirma que a OTAN ou a NATO, né, tem que ficar atenta às sabotagens que são perpetradas por, não é, tanto oriundos da China, bem como também oriundos da Rússia, tudo bom? Então, na concepção do Marco Rutte, nós temos provocações que têm origem tanto na Rússia quanto na China, então está estendendo aí o leque de tensão à visão do Marco Rutte, tudo bem? Vocês veem aí, ó, no texto que ele publica, tá certo? No Instagram ali da OTAN. Diz aí, ó, China e Rússia e tal tentaram desestabilizar as nossas nações para nos intimidar. OTAN e aliados enfrentarão essas ameaças de maneira contínua, não é? E unidos, unificados, não é? Nenhuma dessas ações nos irá impedir de apoiar a Ucrânia, não é? Ou tornar, melhor dizendo, as nossas ações próprias em defesa ou nos tornarmos mais fortes, algo assim, né? Então a gente tem uma declaração aí do Marco Rutte, o atual secretário-geral da OTAN, dizendo que a China e a Rússia fazem sabotagens em relação à OTAN e ele não deixará isso barato, tá certo? Eu vou ter até o vídeo aqui dele falando sobre a relação com a China e com a Rússia. Vamos até ouvir, ok? Vocês veem isto facilmente aí nas redes sociais da OTAN. For the past years, Russia and also China have tried to destabilize our nations with... Então ele fala aí logo no começo, não é, que tanto a Rússia quanto a China tentam desestabilizar, certo, as nossas nações, no caso da OTAN. with acts of sabotage, cyber Ações de sabotagem, cyberataques, attacks né? and energy blackmail. E aí os ataques à energia, tá? A destruição eventualmente de infraestrutura energética. E aí, em especial, a gente vê isso acontecendo na Ucrânia. To intimidate us. Para nos intimidar. None of these Tá quase uma, né? Como é a tradução simultânea do Oscar, né? Olha que coisa chique aqui no nosso canal. Pessoal, aliás, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica, sempre aqui respeitando a inteligência das pessoas e evidenciando que a geopolítica é mais do que a notícia de hoje. Para a compreensão da geopolítica, nós precisamos ter, claro, evidentemente, uma compreensão ampla, tanto da integração história, geografia e política para entender e aprender da melhor maneira possível as questões da geopolítica, tá? Divulgue o nosso conteúdo e, claro, continuando aqui com o Marco Rutte. actions will deter us from supporting Ukraine or making our own defense. Eu acabei de mencionar com vocês que o Marco Rutte teria, né, tweetado, colocado ali no X, enfim, tá? Então fiquem atentos aí às declarações da OTAN, a principal aliança militar do mundo contemporâneo, que nasceu no âmbito da Guerra Fria, conforme sabemos, né? E a OTAN, quando surgiu, tinha como intuito justamente fazer uma espécie de dissuasão e também de contenção em relação à expansão da influência soviética no leste europeu. Agora a OTAN tem essa mesma função, só que não apenas no contexto da Rússia, mas também da China, conforme a gente visualiza, e aquela leitura que nós podemos fazer de que existe um alinhamento de parte a parte para um confronto de proporções globais. Nós temos o alinhamento entre Moscou, Pequim, Pyongyang de um lado e outro, né, eixo seria Kiev, Berlim, Bruxelas, Washington e Londres, né? Aí o mundo nesses eixos com variações e complexidades de ambos os lados, mas de certa maneira em partes distintas deste tabuleiro geopolítico complexo e tenso que nós estamos assistindo.
Pessoal, outra coisa da reunião da OTAN, a gente vê aí justamente a Ucrânia precisando de menos ideias de paz e de mais armas. Esta declaração também é uma declaração do Mark Rutte, ok? Repito que é o atual secretário-geral da OTAN. Então vejamos aí o que o Rutte disse, né? A Ucrânia precisa de menos ideias sobre como organizar o processo de paz, tá certo? Então a Ucrânia precisa de menos projetos de paz e de mais ajuda militar, tá? Para garantir que quando decidir abrir negociações esteja em uma posição de força, né? Aqui a gente vê reiterado, certo, a ideia da paz pela força em boa medida, que é a ideia do Donald Trump, não é? De fornecer armas para a Ucrânia para que a Rússia aceite negociar. Pelo menos é isto que há no horizonte, não sabemos exatamente como que vai se dar esse processo de paz, né? Bom, agora nós temos ainda as declarações do Syriba, que é justamente o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. A gente viu aí a figura do Syriba justamente no início do nosso vídeo, e as declarações dele justamente o seguinte, não é? Sabemos que os russos estão tentando nos privar de produção de energia, e é por isso que também precisamos de mais apoio. Ou seja, há um interesse por parte da Ucrânia de que haja um apoio à defesa aérea da Ucrânia. Tá? Então nós temos aí uma busca por apoio à defesa aérea ucraniana, tudo bem? Tanto é que logo abaixo a gente vê aí o comentário: estamos convencidos de que a única garantia real de segurança para a Ucrânia, bem como um impedimento contra novas agressões russas e outros estados, é a adesão plena da Ucrânia à OTAN. Então, além do apoio à defesa aérea ucraniana, por conta dos ataques que a Rússia faz com drones, com mísseis, ok, contra o território ucraniano, que ataca sobretudo a infraestrutura energética e também equipamentos militares, infraestrutura militar como um todo, acaba infelizmente até atingindo as regiões e respaldando, não é, também na sociedade civil. Quase todos os dias existem pessoas civis na Ucrânia que foram afetadas diretamente pela guerra ou perdendo algum familiar, etc., conforme a gente visualiza, não é? Porque os ataques são muito intensos e infelizmente acaba sobrando para a população civil, né? E justamente diante desse cenário, dois apelos aqui do Syriba em relação à OTAN: um apoio à defesa aérea, tá, contra os mísseis e drones russos, tá certo? E, além disso, um apoio para a Ucrânia ser aderida. Então a gente pode dizer adesão plena à OTAN, tudo bem? Esta tem sido a bandeira da Ucrânia, conforme nós observamos nesses últimos dias, em relação à guerra, tá? E ainda, por fim, nós temos o Mark Rutte, não é? Novamente, secretário-geral da ONU, dizendo a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E a discussão de que se a Ucrânia perder a guerra, o entendimento que nós vamos enxergar no mundo é de que há uma fraqueza diante dos países mais fortes, e esses países mais fortes podem agir militarmente para perseguir seus interesses. Então, uma derrota da Ucrânia não seria uma derrota apenas da Ucrânia, mas sim seria uma derrota para o mundo ocidental, e esta é a leitura que leva, inclusive, né, em boa medida, todo o apoio dos Estados Unidos que existe em relação à Ucrânia se baseia nessa perspectiva de que seria uma derrota humilhante para os Estados Unidos a perda, não é, da Ucrânia no contexto da guerra atual, tá? E que isto não ficaria apenas na Ucrânia. Novamente, esta leitura sendo trazida à tona. Vamos continuar acompanhando, não é? E se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, eu reitero a você que deixe o like, não é? E estendo mais uma vez o convite: venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica. Reitero, o link está na descrição do nosso vídeo. Conforme eu sempre falo a vocês, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.